Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é Imersões Literárias. A gente começou, faz um bom tempo, a falar de alguns livros de história do Brasil cujos temas passavam pela política dos anos 60, 70 e 80, a saber, falando um pouco sobre ditadura militar. E eu comecei essa playlist, você pode procurá-la aqui do ladinho, com o volume 1 desse livro aqui, dessa coleção do Hélio Gaspari, As Ilusões Armadas. O volume 1 era a ditadura envergonhada. Ela ia, havia uma explicação prévia de algumas coisas que aconteceram até o dia 31 de março ou o dia 1º de abril. Escolham aí a data que vocês querem. 1º de abril. De 64 até o princípiozinho de 69, que já na virada do ano, Costa e Silva já tinha caído lá da isquemia cerebral, já estava ali praticamente indo embora. E aqui esse livro vai começar, então, de 69 até 73, 74, por ali. O próximo livro, volume 3, já vai, acredito eu, ainda não li, mas acredito eu que já deva começar falando de abertura, porque aqui vai falar do finalzinho do governo do Médici. Eu vou dizer para vocês que entre os dois livros, esse daqui para mim foi o mais difícil de ler. Então, se você quiser saber o porquê, e te prepara porque hoje a conversa vai ser longa, puxa teu banco e bora papear. Esse livro aqui, especificamente, vai falar do grosso, dos anos de chumbo pesados da ditadura, que vão de 69 até mais ou menos ali 1975, os anos de chumbo que eu quero dizer, O livro para um pouquinho antes. E, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. O Hélio Gaspari, antes que alguém fale uma bobagem aí, que vocês escutem, eu não considero o Hélio Gaspari uma pessoa que esteja com a cabeça dele, a inclinação política dele voltada para a esquerda, não. De verdade. Porque ele aqui vai fazer algumas críticas. Olha, e vocês sabem como eu sou, porque eu já deixei clara a minha inclinação política aqui para todo mundo. Algumas críticas que ele faz aqui são até pertinentes. Agora, não é possível comparar o terrorismo, e bota muitas aspas aí, praticado pelos grupos armados, com o que o Estado fez na representação do governo militar e do governo civil. Não tem como comparar. Não à toa, o segundo título aqui, é a ditadura escancarada. A partir do AI-5, a gente tem os áudios daquela reunião que decretou efetivamente o ato institucional número 5, que é quando o marco temporal do que se chama ditadura é apontado pelos historiadores, pelos estudiosos do assunto. Ali está, o ministro Jarbas Passarinho ali fala, estamos numa ditadura, o próprio Delfim Neto. Eu vou deixar esse silêncio aqui, eu não vou cortar ele não. Porque também acho inadmissível ainda dar espaço para algumas pessoas na mídia, Mas enfim, eu tô com o meu roteiro aqui, então se eu ficar olhando para baixo, vocês já sabem que eu tô olhando pro meu roteiro, porque não teria como, é muita informação, não teria como eu ficar falando tudo de cabeça aqui. Vocês estão vendo, o livro é bem grosso. Esse livro aqui, terminando a parte da cronologia, as notas, a bibliografia e tal, são quase 490 páginas, são 487 páginas. Se fosse um texto literário, romance, talvez eu teria terminado no mesmo dia. Eu levei para mais de ano para acabar esse livro, só para vocês terem uma noção.
Foi pesado, gente, foi pesado. Quero falar de alguns highlights aqui da cronologia. Todo o livro do Hélio, dessa coleção, ele vai trazer essa linha do tempo no final, do princípio, né, escrevendo até a interrupção da narrativa aqui. Então, alguns highlights que eu queria marcar para vocês. Em 69, na política em janeiro, foram cassados 39 parlamentares, 3 ministros do STF e 1 do STM, do Superior Tribunal Militar. Que coisa, né? Em julho, foi inaugurada a nova sede da UBAN, que é a Operação Bandeirantes, um dos lugares mais tenebrosos da repressão. Não muitas pessoas saíram de lá vivas. Os conservadores prevalecem na CNBB, roubado o cofre de Adhemar de Barros. Isso para mim foi uma reparação, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. É bom que se deixe bastante claro aqui que, no princípio, muitas instituições sociais, como por exemplo a Igreja Católica, vocês devem se lembrar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foram apoiadoras, algumas denominações evangélicas também foram apoiadoras do regime, mas sempre houve remanescentes nesses lugares que se interpuseram, que disseram não ao regime de exceção vigente, que se colocaram de fato contrários, e que bom, porque eles entram para a história como grupos corretos. É bom falar, é bom deixar claro aqui que a igreja depois, acho que nunca houve um pedido de perdão da Igreja Católica e da Igreja Evangélica a muitos dos que foram perseguidos, que eram seus membros. Mas há uma revisão de pensamento, uma revisão de atitudes, deixar registrado aqui, tá? Em agosto, Costa e Silva sofre uma isquemia cerebral, uma junta militar assume. O Pedro Aleixo não assume, né? Sequestrado em setembro o embaixador americano Charles Elbrick, Virgílio Gomes da Silva da LN é preso e some, é o primeiro desaparecido político. Até então, gente, a gente tinha tortura, a gente tinha cassação, mas desaparecimento, corpo sendo reclamado e não sendo devolvido à família, a partir do AI-5 isso começa a acontecer. Em outubro, nova Constituição, reaberto, o Congresso elege Médici, óbvio, porque isso já estava sendo alinhavado, e não vou nem dizer de forma assim oculta. Em novembro, morre Marighella, inclusive eu ainda não vi o filme até a gravação desse vídeo, espero poder vê-lo em breve. Surge em Paris a Frente Brasileira de Informações denunciando a ditadura. Estou fazendo essa cronologia, lendo para vocês essa cronologia aqui, em relação à política, porque nem tudo vai dar para ficar citando aqui para vocês, né? Óbvio. Mas essa Frente Brasileira de Informações não acontece só na França, não. Ela também tem um braço nos Estados Unidos. E por serem pessoas de fora, o regime, né, não pode, ia dar muito na coisa, o regime não pode tocar nessas pessoas, não pode botar pessoas em pau de arara, sabe? A nossa imprensa estava amordaçada por conta da censura prévia. Havia uma gana, uma sede de não deixar que as pessoas soubessem o que estava acontecendo de fato com o país, a ponto de o patrimônio das empresas de comunicação ser arrasado. E a gente vai falar também aqui daqui a pouquinho, emissoras de televisão que sofreram incêndios, que não foram incêndios de um curto-circuito de ar-condicionado, que nunca foram solucionados. Algumas tentativas da guerrilha de chamar atenção com, por exemplo, um vandalismo,
todas elas tiveram resposta. Esses incêndios, por exemplo, não. Então vocês imaginem que aquilo que se falava que aqui no Brasil a ditadura foi dita branda, eu já falei isso no primeiro vídeo. Aqui, ó, não foi nada disso não. Vou falar só da cultura, tá? O Pelé marca seu 1000º gol, a preparação para a Copa de 70. Caetano e Gil seguem exilados em Londres. Eles tinham sido presos depois do Festival da Canção de 68, vocês devem se lembrar. Eles têm que ir lá dar depoimento e tal, e dizem para ele assim, olha, se vocês continuarem aqui, vai ser pior para vocês, vão embora. O Chico já tinha ido. E eles vão embora. O Vinícius, que era diplomata, é aposentado com base no AI-5 e essa aposentadoria dele nunca foi revista. Ele teve, na verdade, o cargo de diplomata cassado através de uma aposentadoria compulsória. O Jornal Nacional estreia em 1º de setembro de 69. Surge o Pasquim, e é um escândalo, porque o Pasquim surge justamente depois da censura prévia. Os garotos. Aquele pessoal era demais. Sônia Braga estreia em São Paulo a peça Hair. A censura suspende as apresentações do balé soviético da Moldávia. Joaquim Pedro de Andrade mostra o filme Macunaíma, que é estrelado pelo Grande Otelo. Samuel Beckett ganha o Nobel de Literatura. 400 mil jovens americanos juntam-se no Festival de Música de Woodstock. Estamos em plena época hippie, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, é um período assim que ainda tem de ser muito estudado, porque é um período de muitas transformações. Mário Puzo publica Godfather, Poderoso Chefão. Em 70, a gente começa a ter uma reviravolta da própria Igreja Católica criticando a tortura pelo Papa Paulo VI. Os sequestros de embaixadores por troca de presos políticos seguem. Em junho é o embaixador alemão von Holleben, ou Holleben, não sei como fala. Os DOIs são criados em setembro. Em outubro, um sopro de esperança. Dom Paulo Evaristo Arnes é o novo arcebispo de São Paulo. E um dos próximos livros que a gente vai trazer para cá é Brasil Nunca Mais, na verdade. Denúncias de torturas, 1206. Mortos, 30. Os terroristas matam 17 pessoas, entre uma delas um tenente, 3 sargentos e 6 policiais. 17 pessoas. São 30 mortos pela tortura. A balança nunca se equilibra, gente. Nunca se equilibra. Na cultura, o Brasil derrota a Itália por 4-1 e ganha a Copa do Mundo, que é um grande chamariz do governo militar, essa Copa de 70. Chico Buarque compõe Apesar de Você. Rubem Fonseca publica Lúcia McCartney. O Museu Metropolitan compra o quadro Juan de Pereja, ou Juan de Pereja, de Velázquez, por $5,5 milhões. E o começo da construção em Nova York das 2 torres do World Trade Center, que não vão durar 40 anos, né? Porque com 31 elas são derrubadas pelo Talibã. Na política, em 71, o general Humberto Melo assume o 2º Exército em São Paulo. Sua ordem é matar. Eu poderia fazer o vídeo só por aqui. Poderia. Em setembro de 71, Lamarca é morto. Denúncias de tortura são 788. 30 mortos nas organizações armadas, dos quais 15, ou seja, 50%, desaparecem. É a época que há mais desaparecimentos políticos. E se você viu o meu vídeo Vala de Perus, que é um livro que a gente resenhou aqui, do Camilo Vanucci, de 71 a 73, é o período que o cemitério de Perus recebe a maior quantidade de corpos de mortos em tortura do período da ditadura. O Fleury toma posse daquele cemitério para desova de corpos. Então,
Vocês imaginem. Ai, ai. Pela primeira vez desde sua fundação, em 65, a TV Globo fecha o ano com lucro. Nelson Pereira dos Santos mostra Como Era Gostoso o Meu Francês. É uma época muito prolífica para as chanchadas e porno-chanchadas também. Antônio Calado publica Bar Dom Juan. João Baldo Ribeiro publica Sargento Getúlio. Num parecer para o Instituto Nacional do Livro, o escritor Otávio de Faria reconhece suas virtudes, mas não recomenda. Por que será, na verdade? É preso em Ouro Preto o teatrólogo americano Julian Beck. O país de São Saruê é tirado pela polícia do Festival de Cinema de Brasília. No lugar entra Brasil Bom de Bola, no qual Médici abraça Pelé. Então, vocês imaginem que, durante o governo Médici, muitas coisas aconteceram de fato. Porque haveria de acontecer, mas acabaram se tornando propagandas involuntárias para o governo. E pensar que todas as instituições estavam de pés e mãos atadas e não poderiam simplesmente fazer nada, porque para se decretar um novo fechamento do Congresso, suspensão de direitos políticos de uma série de pessoas não custava. O AI-5 ainda estava, e os outros AIs, foram 17 no total, até o final do governo militar. Não se podia falar nada, gente, não se podia falar nada. O que hoje eu estou fazendo aqui, se fosse naquela época, se existisse esse tipo de denúncia via YouTube, numa internet, desde aquela época existisse internet, eu não poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Essa revisita, essa denúncia. A gente volta ao passado para conversar sobre essas situações, a fim de que a gente não torne a cometer os mesmos erros no presente. Hoje a gente tem um simulacro de algumas coisas que aqui eram verdadeiras. Nós não podemos deixar esses simulacros se tornarem de volta coisas, né, do dia a dia. A gente não pode normalizar. Em 72, lembrando de novo, ó, não estou lendo tudo para vocês. Olha quanta coisa. Não, esse vídeo teria para mais de hora, né? O deputado Flávio Marcílio defende a reeleição de Médici. As instituições estavam realmente todas tomadas. Começa a campanha militar no Araguaia. Termina em julho, isso ela começa em abril. Recomeça por um mês em setembro. Em agosto, a censura proíbe qualquer notícia sobre a sucessão presidencial. Não se esqueçam, eu acredito que isso seja tratado no livro 3. Não se esqueça que a censura também proíbe se falar de qualquer tipo de surto de doenças. A pólio, a meningite, que foram, assim, que se tornaram uma epidemia no Brasil, justamente nessa época. A imprensa não poderia retratar, falar dos casos como a gente fala hoje. Os hospitais estão cheios. Não se podia. Imaginem, não se podia. A coisa ficou grave numa forma que aí o governo passou a fazer, depois que já havia morrido um monte de gente, aí o governo passou a fazer campanha por vacinação, só que a vacinação também é a toque de caixa sem qualquer controle vacinal. O que eu achei muito interessante é isso aqui. Vocês veem que os militares, ditadores dessa época, eram tão alucinados em relação a esse complexo de perseguição. Olha só isso aqui. Isso ainda em agosto. A censura proíbe a publicação da declaração de Filinto Miller, que era um apoiador. Ele era um apoiador. Presidente da Arena, de que não há censura no país. Então a censura proíbe o outro de falar que não é. O ano de 72 foi um ano muito, muito bom para a música brasileira. Olha só. Caetano e Gil voltam do exílio. Em Londres, o Caetano gravou Triste Bahia, que é, na verdade, em formato de música do poema do Gregório de Matos. Aldir Blanc e João Bosco aparecem como dupla. Os Novos Baianos cantam Acabou Chorare. Tom Jobim toca Águas de Março. Então foi um ano assim, muito bom para a música em diversas áreas. E em 73, que é quando termina aqui, virada 73 para 74, o que temos?
Em março, os terroristas matam aqui no Rio o delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior do DOI de São Paulo. O CIE começa a Operação Sucuri, infiltrando oficiais e soldados no Araguaia. Em junho, Médici chama Eurico Ernesto Geisel ao Laranjeiras e diz que ele será seu sucessor. Então, vocês estão vendo que não existe nem escolha, né? Era uma coisa assim, vai passar de um para outro mesmo. Em setembro, Ulisses Guimarães lança-se como anticandidato à presidência, apesar de a eleição ser indireta. Outros, entre muitas aspas, podem se candidatar, mas enfim, já estava tudo resolvido. Em novembro, Médici altera o Código de Processo Penal para impedir que o delegado Sérgio Fleury vá para a cadeia. Como eu estou falando para vocês, o regime foi militar, mas o braço do regime militar era 100% civil. Em dezembro de 73, a guerrilha do Araguaia é completamente dissolvida. As organizações terroristas executam 5 pessoas, entre elas 2 ex-militantes. E os desaparecidos políticos não param. O que temos na cultura? Estreiam na TV Globo o programa Fantástico e a primeira novela em cores, O Bem Amado. Hugo Carvana exibe o filme Vai Trabalhar, Vagabundo. Arnaldo Jabor mostra Toda Nudez Será Castigada. A censura proíbe a peça Calabar, de Chico Buarque e Rui Guerra. Roberto Ataíde monta Apareceu a Margarida. Publicado póstumamente Os Últimos Dias de Paupéria, de Torquato Neto. Sai As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. A editora brasiliense pede concordata. Júlio de Mesquita Neto declara num depoimento que, enquanto houver censura no Estado de São Paulo, o que nele se publica é de responsabilidade do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. Lembrando que o Estado de São Paulo foi apoiador de primeira hora do próprio regime que o censurou. Que coisa, né? Bom, vamos então falar efetivamente aqui do livro. É dividido em 4 partes. Um pequeno resumo de cada parte. O Choque vai falar efetivamente da institucionalização da tortura, ainda que a tortura seja clandestina. Ali isso é um paradoxo, sim, concordo, é um paradoxo, porque o Estado não reconhece que os seus representantes torturem e mandem torturar, mas acaba se tornando um método normalizado dentro das delegacias, sabe? Também temos A Derrota, que é a segunda parte, que vai falar sobre a vida de Marighella e a tortura segue. Como Marighella aparece, enfim, como ele é assassinado. A terceira parte é A Vitória, que é quando vai se definir os anos de chumbo propriamente ditos, de 69, 73, 74, passando aí pelo milagre econômico, depois a crise do petróleo, enfim. E a última parte deste segundo volume aqui é A Gangrena, que vai tratar efetivamente da guerrilha do Araguaia. Tudo que aconteceu, como as pessoas foram recrutadas, como acontecia o relacionamento interpessoal dos militantes com as pessoas vivendo ali ao redor, né, da floresta, enfim, e como a guerrilha foi desmantelada, sufocada. Da primeira parte, o choque, eu queria tratar com vocês alguns tópicos. Primeiro, vou abrir aqui na página 21. Eu botei as páginas para não me perder, gente, porque é muita coisa. Na página 21 tem as seguintes aspas. A tortura é filha do poder, não da malvadeza. Como argumentou Jean-Paul Sartre, a tortura não é desumana, é simplesmente um crime ignóbil, crapuloso, cometido por homens. O desumano não existe, salvo nos pesadelos que o medo engendra. A tortura era um mecanismo de poder para humilhar a pessoa, para fazê-la confessar até aquilo que ela de fato não fez. A tortura se tornou então um instrumento efetivamente de arrancar a humanidade do outro. Na página 24, o Hélio vai falar sobre o Ustra, que é quando efetivamente essa figura horrenda é muito pouco, asquerosa, se torna conhecida. O Major Carlos Alberto Brilhante Ustra assumiu a chefia do DOI paulista em setembro de 70.
Em dezembro, foi elogiado pelo comandante do 2º Exército, general José Canavarro Pereira, por seus serviços destacados e suas elevadas qualidades humanas. Um ano depois, o coronel Mário de Souza Pinto louvou-lhe o espírito justo e humano que empolga aqueles que com ele se relacionam. E também é nessa época, a partir de um pouquinho antes, aqui vai na página 66, tem essa informação, quando acontecem os incêndios que não são resolvidos pela investigação policial. Os responsáveis pelos incêndios das emissoras de televisão nunca foram identificados. E aí eu fui fazer uma pesquisazinha, encontrei esse site aqui, o memoriadatv.com.br, que me serviu de fonte. As 4 grandes emissoras de TV da época, a Record, a Globo, a Excelsior e a Tupi, sofreram incêndios. A Record teve 3, um em 60, um em 66 e outro em 67. A Globo também teve, 4, um em 69, um em 70, outro em 71 e o último em 76. E a Excelsior e a Tupi, 2 cada uma. A Excelsior em 67 e 70 e a Tupi em 72 e 78. Então vocês imaginem, se nunca foram, se nunca se descobriu quem cometeu, se foram incêndios de verdade criminosos, é porque tinha dedo de quem não podia ter. Queria mostrar para vocês as fotos que eu tenho aqui. Algumas, né, que eu quero destacar para vocês verem, olha só. O senhor Delfim Neto, incensado, ministro da Economia, no caso na época ministro da Fazenda, né? Tenho aqui a junta militar patética, aqui, a junta militar patética que decidiu que quem seria o sucessor de Costa e Silva seria o Médici. Temos também aqui, ó, o Médici à direita e Orlando Geisel à esquerda. Orlando era irmão do Ernesto. Dilma aqui, aquela foto famosa dela no dia do julgamento. Caio Prado Júnior, historiador, professor, também perseguido pela ditadura e preso, né? Do lado de cá, o pai do Marcelo, o deputado Rubens Paiva. Aqui. E esse daqui é interessante, ó. Aqui o título é Eu tenho AI-5 nas mãos. A Castelo Branco, a ditadura parecer um mal. Para Costa e Silva, uma conveniência. Para Médici, um fator neutro, instrumento de ação burocrática, fonte de poder. Era assim que ele via. Havia na sua natureza reservada uma surpreendente vocação para a força. Teve uma relação natural com a ditadura, como se ela fizesse parte de um manual de instrução. Palavras dele, aspas, do Médici. Eu posso, eu tenho AI-5 nas mãos e com ele posso tudo. Esse aqui é o pessoal que foi derrubado na guerrilha do Araguaia. Aqui estamos na segunda parte, que é a derrota, né? A tortura quebrou o terror. A destruição das organizações armadas começou em julho de 69, a partir da centralização das atividades de polícia política dentro do Exército. Enquanto em São Paulo, o general Airosa polia as engrenagens da OBAN, no Rio, o general João Dutra de Castilho reestruturava a máquina de informações da Vila Militar. Quando a tortura, então, se torna esse instrumento normalizado, comum, é aí que a guerrilha recrudesce no sentido de pegar em armas, matar os militares, enfim. Mas também os quadros vão se perdendo com muita facilidade. Então, vai se reduzindo. É até uma questão de lógica. Tem muito mais deles do que aqui, então aqui vai perdendo muito mais força do que lá, né? Há uma subversão da hierarquia do Exército. A centralização das atividades de polícia política pelo CIE e pelos DOIs feriu a estrutura das Forças Armadas e subverteu a hierarquia no Exército.
As conexões com o submundo corromperam alguns de seus quadros e obrigaram ministros, generais e juízes a cumpliciar-se com os bandidos. A corrupção rolava solta e não era só no governo, não, era dentro mesmo da caserna. Gaspari faz uma crítica aqui das muitas que ele fez, inclusive a guerrilha armada. Essa eu achei até pertinente, olha só. Tá na página 197. A luta armada fracassou porque o objetivo final das organizações que a promoveram era transformar o Brasil numa ditadura, talvez socialista, certamente revolucionária. Seu projeto não passava pelo restabelecimento das liberdades democráticas. Como informou o PCBR, ao lutarmos contra a ditadura, devemos colocar como objetivo a conquista de um governo popular revolucionário e não a chamada redemocratização. Documentos de 10 organizações armadas coletados por Daniel Arão, Reis Filho e Jair Ferreira de Sá mostram que 4 propunham a substituição da ditadura militar por um governo popular revolucionário. E eu tendo a concordar. Não era cair numa ditadura do proletariado que iria tirar todos os nossos problemas do nosso caminho. Eu ainda penso na democracia pautada nas convenções sociais em que você dê oportunidade para todos, não só que alguns usurpem a oportunidade, mas que você possa compensar as faltas e promover o crescimento de todos. Eu ainda penso assim. Talvez as pessoas ainda me vejam muito como, sei lá, idealista, talvez, mas eu não acredito que você tender pro... Eu não consigo, gente. Desculpa, eu não consigo. Não acho que isso seja mais prudente a se fazer. Na parte 3, que é a vitória, os pontos que eu queria tratar com vocês. Uma desmobilização da sociedade brasileira, está na página 240. A coisa fica tão feia que olha o que acontece com a sociedade. A ditadura assumiu o controle das chaves dos cárceres e dos cofres. Os partidos políticos estavam inertes. A atividade parlamentar resumira-se ao exercício de investigação dos limites do Congresso e os empresários faziam seus negócios no varejo enquanto seus órgãos de classe banqueteavam o regime no atacado. Concluíra-se o processo de desmobilização da sociedade brasileira. Aquilo que a gente fala, as instituições estão dormindo, como diz o Medo e Delírio Brasília, as instituições estão dormindo furiosamente. Tá aqui. Aqui também vai se tratar do apoio que os Estados Unidos deram à deposição do governo de Salvador Allende no Chile, para que se instituísse também uma ditadura militar lá. O governo do próprio Allende era um governo socialista, era para esse lado que ele estava indo, mas não era uma ameaça, uma nova Cuba na América do Sul. É bom que se diga, não era uma ameaça aos Estados Unidos, de forma alguma. Mas, através do governo Nixon, os Estados Unidos se meteram de novo naquilo que eles consideravam como um quintal deles, não é possível. Está aqui na página 306. A ênfase que Nixon pôs no combate a Allende, a quem chamava de filho da puta, firmou o eixo da política de seu governo em relação à América Latina e, sobretudo, suas ditaduras. Nos anos seguintes seriam as ditaduras do Uruguai e da Argentina. A direita militar, que poucos meses antes pudera parecer incômoda, transformara-se em aliada essencial. Em 321, vamos falar um pouco de alguma coisa que faz bem? Vamos falar de Dom Paulo Evaristo Arns. Em outubro de 70, inesperadamente, entrou em cena em São Paulo o personagem que haveria de se transformar em símbolo da tenacidade na luta contra a tortura. Era seu novo arcebispo franciscano Paulo Evaristo Arns. Crescera numa casa em que se falava e rezava em alemão. Era um dos 13 filhos de uma humilde família descendente de colonos instalados em Santa Catarina na primeira metade do século XIX. 3 de suas irmãs eram freiras e um irmão padre. Calçara seu primeiro par de sapatos aos 8 anos. Pela primeira vez na história da Igreja brasileira, uma diocese cardinalícia era entregue a um frade.
Dom Paulo passara 32 anos dentro do projeto pedagógico da Ordem, quer como aluno de letras da Sorbonne em Paris, quer como professor de filosofia em Bauru, fizeram um percurso diverso daquele que a Cúria dera aos mais famosos de seus padres seculares. Aos 32 anos, publicaram em Paris uma tese sobre os métodos de trabalho e produção da obra de São Jerônimo, grande pensador católico do início da Idade Média. Chegar a bispo da região norte de São Paulo aos 45 anos de idade e 19 de sacerdócio, sem ter dirigido uma paróquia em regime de dedicação exclusiva. Atarracado, tinha a aparência de um camponês e seu sotaque ecoava a infância catarinense. Fora nomeado a ser bispo no dia seguinte à segunda fala de Paulo VI contra a tortura brasileira. Era um desconhecido fora os meios eclesiásticos. Afinal, quem haveria de se preocupar com as ideias de um frade metido em filosofia, encantado com o refinamento intelectual e a independência do cristianismo do século IV? Paulo Evaristo assumiu a arquidiocese de São Paulo em novembro de 70. No dia 29 de dezembro, encontrou-se com o comandante do 2º Exército e presenteou-o com um dos seus livros, A Guerra Acabará, se você quiser. Ele era muito... Dom Paulo Evaristo era muito... ousado. E para terminar, na parte 4, que é a gangrena, quero fazer uma mini reflexão aqui. Na página 371, o Hélio vai falar da relação da tigrada com os bandidos, com o contrabando na década de 70. Então isso me fez pensar no tipo de poder paralelo que temos, principalmente aqui nesse estado. A relação da tigrada carioca com o contrabando vinha de 70. Começara na polícia do Exército da Vila Militar com uma partida de relógios ofertada por um policial que prestava serviços ao CIE. Estendera-se ao quartel da Barão de Mesquita, onde se guardara a carga de uma barcaça. Oficiais do DOI consertavam seus carros de graça na oficina mecânica de um receptador. Promiscuidade típica da marginalia policial, nela cruzavam-se quadrilhas de contrabandistas como a de Chiquinho do Pó, Zé Bolão e Manuel Português, corsários saídos da PM, policiais e receptadores. Será que foi daí que surgiu a nosso poder paramilitar aqui? Pode não ter surgido como marco temporal, mas que o cerne, o germe já estava ali. E para a gente poder finalizar mesmo, aqui na página 428 tem outras aspas do Hélio que eu acho importante que a gente comente. A ditadura fixara um padrão de conduta. Fazia prisioneiros, mas não entregava cadáveres. Jamais reconheceria que existissem. Quem morria, sumia. Está falando do Araguaia, mas serve para todos os outros desaparecidos que a ditadura deixou. Por que que esse livro, junto com o primeiro e os outros 3 que virão, são importantes estarem na sua estante? Porque não conhecer a história do Brasil, principalmente nos dias de hoje, fez com que muita gente colocasse uma penca de pessoas sem caráter algum nos principais postos de governo do país. É por isso. Vou ficando então aqui com essa indicação de leitura. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você saber de antemão toda vez que eu subir um novo vídeo, uma nova reflexão aqui sobre alguma leitura que eu esteja fazendo. E eu espero você no próximo vídeo, quando eu trago uma nova história para te contar. Um beijo.